Olá, Me escuta? pessoal. Escuto. Olá, pessoal. Boa tarde. Todos e todas bem-vindo ao 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu estou aqui na sala de uma conferência especial junto da conferencista professora doutora Joseli Fiorin Gomes. É um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. A professora doutora Joseli Fiorin Gomes irá apresentar a palestra Pensar o multilateralismo no cenário pós-pandêmico, reflexões a partir da localização da Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. A professora é doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, é membro do Grupo de Estudos em Direito e Consumo Sustentável, do Grupo de Estudos em Instituições e Processos Decisórios nas Relações Internacionais e do Grupo de Estudos em Ásia-Pacífico, todos juntos à Universidade Federal de Santa Maria, e do Grupo de Estudos Sul Global da Universidade Federal do ABC, e do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Decolonialidade da Universidade Federal de Uberlândia, dentre outros. É um prazer estar aqui como sua como sua presidente de banca, desculpe, e é um prazer ouvi-la, então eu passo diretamente a palavra para você, Joseli. Obrigada, Letícia. Boa tarde. Acho que me escutam bem. Eu estava tendo alguns problemas com o microfone agora no início, mas acho que agora foi resolvido. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder participar na conferência especial durante o 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Agradeço ao professor Wagner e toda a equipe da organização pelo convite para proferir a conferência especial, e o tema que eu trouxe hoje se refere a diversas das pesquisas que eu venho realizando com todos esses grupos que a professora Letícia leu referente ao meu mini currículo, que se referem justamente à temática da cooperação internacional, como ela tem se realizado e se modificado ao longo do tempo, especialmente a partir de 2015, com o lançamento da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pelas Nações Unidas, que promovem justamente um repensar de como vamos promover a governança global e de que modo vamos atingir o desenvolvimento de uma forma mais sustentável e que possa, então, incluir a todos, já que o grande mote da Agenda 2030 é justamente a ideia de não deixar ninguém para trás. Então, a partir disso, nós temos pensado e temos visto, no cenário atual, no cenário de enfrentamento da pandemia global, do Covid-19 e do emergir das questões de saúde global, justamente um questionamento, a colocação em xeque de como as instituições internacionais e a cooperação internacional tradicional entre os Estados-nação tem respondido aos desafios que as pandemias globais e que os desafios referentes à mudança climática, às questões de desenvolvimento urbano, às questões referentes ao desenvolvimento econômico local, entre outras várias questões que estão abarcadas justamente na Agenda 2030, na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, vem trazer ao direito internacional e à política internacional de modo geral. Então, justamente em função disso, eu trouxe o questionamento que tem sido feito na atualidade a essas instituições internacionais, que é, o multilateralismo, as relações multilaterais, especialmente aquelas institucionalizadas a partir do guarda-chuva das Nações Unidas, com inúmeras organizações internacionais, são ainda capazes de responder às problemáticas que precisamos enfrentar no século XXI, E justamente, então, por isso eu pensei em trabalhar, em tratar, em debater com todos hoje, com todos e todas hoje, a questão do questionamento feito ao multilateralismo.
O multilateralismo não está em crise em função da pandemia. A pandemia apenas potencializou algo que já estava acontecendo, que era o questionamento justamente da capacidade dos Estados-nação de cooperarem de forma eficaz e de fazerem isso no âmbito de instituições multilaterais. E justamente nós temos que pensar, quando falamos em multilateralismo, que estamos de fato falando de cooperação internacional. E nós temos que parar e pensar que justamente no cenário das relações internacionais nós temos muito mais cooperação do que conflitos armados, do que guerra, né? Então a cooperação é muito mais comum. Porém, como diz Hammerstein, a cooperação ela exige uma compreensão muito mais sutil, uma explicação muito mais sutil de como ela pode funcionar, já que é mais fácil compreender o conflito. O conflito é mais natural para que possamos entendê-lo, porque justamente contrapõe interesses e faz com que haja justamente dificuldades que precisam ser ultrapassadas. Já a cooperação, ela vem como um antídoto do conflito, vem como uma resposta ao conflito, e aí justamente como ela funciona e como ela pode se tornar eficaz, ou seja, de que modo a cooperação internacional pode trazer benefícios e ser sentida no dia a dia das populações que estão vivendo no âmbito dos territórios dos Estados, é que é o nosso grande desafio no âmbito do direito internacional e da política internacional. Explicar como isso ocorre e como isso pode trazer efeitos reais, ou seja, que as instituições internacionais e aquilo que se debate, se estabelece nos tratados, nas demais normas internacionais, mesmo que não tenham força cogente, possuem, sim, efeitos práticos cotidianos nas nossas vidas. Então, justamente por isso, o multilateralismo vem sendo questionado agora no cenário de pandemia, porque estamos vendo justamente a dificuldade que a Organização Mundial da Saúde vem enfrentando para que os Estados cumpram com os regulamentos internacionais referentes aos protocolos para o enfrentamento da pandemia. Temos visto justamente que Estados estão sabotando uns aos outros em vez de cooperar e trabalhar colaborativamente, em função dos atos de pirataria, na questão da importação e na circulação de bens para o enfrentamento da pandemia, de insumos para o enfrentamento da pandemia, como os respiradores, as máscaras e outras questões. Então, temos visto justamente a dificuldade de os Estados mostrarem como a cooperação internacional pode funcionar no dia a dia para resolver problemas práticos e que são presentes. Então, por isso a fala se refere a isso, a repensar o multilateralismo. Será que precisamos acabar com o multilateralismo? Será que justamente estas ameaças que alguns governantes de alguns estados-nação vêm fazendo de deixar organizações, de não mais financiar organizações, de não participar e não cumprir aquilo que as organizações decidem e propõem e estabelecem, não mais cooperar com certos estados e se isolarem nos seus territórios, nas suas políticas internas, é algo de fato viável? Estamos observando um futuro que será de nacionalismo? Ou será que o multilateralismo ainda pode se reinventar, ainda pode permanecer e nos dar respostas efetivas para os problemas que precisamos enfrentar para alcançar o desenvolvimento sustentável e resolver as problemáticas que o século XXI, com a alta conectividade e as diversas questões que a grande circulação de pessoas pelos territórios nos trazem? Me parece justamente que a resposta está na própria Organização das Nações Unidas, no próprio funcionamento que o multilateralismo já vem demonstrando ao longo dos anos, especialmente a partir da definição da Agenda 2030 das Nações Unidas. Por quê? Porque justamente ali, nestes documentos que conformam a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e todos os outros documentos, sejam de caráter cogente ou não cogente, que as Nações Unidas têm lançado sobre diversas temáticas que se alinham à Agenda 2030, nós vamos ver o reconhecimento pela necessidade de uma ação colaborativa e que engloba, traz ao cenário internacional e chama para a ação justamente diversos outros atores que não são os atores tradicionais do direito internacional.
que não são os Estados-nação. Ou seja, em todos os documentos podem consultar tanto o próprio texto da declaração referente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Global para a Migração Segura e Ordenada, a nova Agenda Urbana Global, promovida no âmbito da Agência das Nações Unidas para a Habitação e Assentamentos Urbanos, e entre outros inúmeros documentos que vêm sendo produzidos desde 2015, quando a Agenda 2030 foi lançada, em todos eles está presente ali a necessidade de coordenação com vários atores, de chamada à ação de vários outros atores, como são, por exemplo, os governos locais, que são justamente os atores com os quais nas minhas pesquisas eu mais trabalho, né, as cidades, como atores das relações internacionais, mas também os governos regionais, as organizações não governamentais, as empresas transnacionais, as empresas nacionais, grupos de voluntários, comunidades locais, enfim, uma gama imensa de atores que não só estão sendo chamados para implementar a Agenda 2030, mas também estão sendo chamados para construir essa agenda, ou seja, foram chamados para construir essa agenda, foram ouvidos por inúmeros grupos de trabalho durante a elaboração da Agenda 2030 e que agora, durante a implementação que está sendo realizada da Agenda 2030, estão sendo atores essenciais na concretização desses objetivos. Então, já há inúmeros estudos e já há inúmeros indicadores por parte, justamente, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a ONU Habitat, justamente, e vários outros programas que trazem, justamente, a ação colaborativa, conjunta e coordenada das Nações Unidas e de seus agentes, com não só os governos nacionais dos países membros das Nações Unidas, mas também com governos subnacionais, com organizações não governamentais, com associações internacionais que representam diversos outros organismos, como é o caso, por exemplo, das organizações referentes às redes de cidades, às redes de governos regionais. E nós já estamos presenciando também, além da localização da Agenda 2030 pela própria Organização das Nações Unidas, colaborando, então, com governos locais, com associações de cidades, com associações civis, com organizações não governamentais, com parcerias público-privadas com empresas, sejam elas transnacionais ou não. Nós estamos vendo também o redesenho institucional de várias outras organizações. Um exemplo de redesenho de instituições que pode nos mostrar qual vai ser o futuro do multilateralismo, então, num cenário pós-pandemia e de, então, enfrentamento das questões que o século XXI nos traz, pode justamente ser o próprio redesenho da União Europeia, que nos seus processos decisórios, hoje já conta com uma gama enorme de atores que são necessários para que novas regulações sejam postas em práticas. Então, os processos decisórios da União Europeia contam, por exemplo, com o Comitê de Regiões, com comitês referentes a mais variados temas, né, além dos conselhos que representam os estados, a própria Comissão Europeia, que representa interesses além dos Estados-membros individualmente. Então, nós temos ali um desenho, uma arquitetura institucional que já mostra a necessidade de implementação de governança de um modo diferente. Então, isso vem sendo debatido e vem sendo trabalhado já há bastante tempo sob diversos nomes, sob diversas nomenclaturas na teoria política, na ciência política e nas relações internacionais, e que precisa encontrar eco e talvez respaldo também no âmbito do direito internacional, que é a questão referente à governança multinível, à governança policêntrica, à governança colaborativa, enfim. Então, me parece que a resposta para será que o multilateralismo precisa acabar ou será que ele vai continuar e como vai continuar, pode estar justamente nessas chaves, ou seja, na necessidade de incluir outros atores e de que esses outros atores recebam por parte dos Estados-membros e por parte da institucionalidade, ou seja, da arquitetura, da estrutura institucional das organizações multilaterais, assentos, voz, possibilidade de participação mais efetiva na construção
das decisões tomadas, não só na sua implementação. A localização da Agenda 2030, então, nos mostra justamente que esse redesenho já está acontecendo, já está em marcha. E precisa, talvez, de um impulso apenas mais forte, ou talvez de um reconhecimento, e mesmo de uma aliança, uma coalizão entre as próprias organizações internacionais enquanto staff, ou seja, né, a institucionalidade propriamente dita no seu funcionalismo, com estes outros atores, para que haja uma reforma dessas organizações em sua estrutura institucional e para que se dê legitimidade jurídica à atuação desses outros atores, porque essa me parece que é a questão que está faltando. Claro, eu não estou aqui para dizer que eu sou a favor de que, por exemplo, se dê status necessariamente de atores, de sujeitos de direito internacional para todos esses atores, ou para que necessariamente se dê capacidade normativa para esses atores, mas é algo que está aí no ar, né? Ou seja, as Nações Unidas já têm reconhecido o papel importante desses outros atores e já têm lançado-se a cooperação e a colaboração com esses atores. Então, por que não buscar trazer esses atores para a institucionalidade concreta, dar-lhes voz e dar-lhes poder decisório para construir junto com os governos nacionais essas decisões que podem impactar, então, as vidas de todos nós a partir de agora. Diante desse cenário de pandemia em que a cooperação tradicional não tem se mostrado eficaz e justamente tem sido desafiada por governos de matriz nacionalista e isolacionista, talvez justamente as próprias organizações internacionais, com os seus quadros altamente qualificados, possam buscar força justamente em aliar-se a esses outros atores e trazê-los para pressionar os governos dos estados nacionais a admitirem que sim, eles precisam de ajuda, precisam ouvir outras pessoas, precisam contar com o apoio de outras pessoas para tomarem decisões e implementarem decisões que atingem a todos no plano global. Não existe mais, me parece, e acho que nunca existiu de fato, uma separação real entre o global, o local, o nacional, o regional. Todos esses círculos estão alinhados uns nos outros e precisam cooperar, coordenar. Então, me parece que a palavra-chave para que possamos repensar o multilateralismo e as relações internacionais do século XXI está em algo que já faz parte, inclusive, do questionamento das próprias estruturas estatais internas, que é como vamos coordenar ações entre diferentes atores, já que temos problemas complexos que têm efeitos do local ao global, do global ao local de volta, né, numa espiral infinita. Então, como vamos colaborar de forma concreta? Né? Ou seja, coordenação me parece o grande desafio que precisamos enfrentar para podermos travar relações internacionais e relações domésticas que tenham capacidade de responder aos problemas complexos que estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar no século XXI. Então, me parece que essa é a grande questão-chave e que a localização da Agenda 2030 está nos mostrando que parece ser o caminho a seguir a partir de agora, que já vem sendo iniciado, mas que precisa, então, ser fortalecido e precisa ser melhor estruturado e melhor pensado para que possamos ter efeitos a longo prazo e possamos, então, fazer com que essa ideia, esse substantivo do multilateralismo como uma estratégia de política externa dos Estados passe justamente a concretizar o seu objetivo final, que é estabelecer relações duradouras e empáticas entre os atores presentes nesse cenário internacional, e que hoje são múltiplos atores, que não podemos, então, no âmbito do direito internacional, mais ignorar que a política internacional é composta por essa multiplicidade de atores e que eles precisam ser mais legitimados
a nos trazerem essa coordenação multinível, policêntrica, colaborativa, enfim, qualquer nomenclatura que se queira utilizar, vinda da ciência política, para examinar como podemos atingir uma governança que traga efeitos práticos e que possa enfrentar de modo adequado os problemas e desafios que o desenvolvimento sustentável nos coloca para o século XXI e além. Então, me parece que essa é a grande questão a ser respondida. Então, eu não venho aqui justamente para trazer muitas contribuições, mas sim muitos questionamentos, ou seja, como podemos pensar em estabelecer melhores relações internacionais que promovam, que enfrentem este desafio da coordenação. Porque nós estamos vendo justamente que os próprios estados, nos seus âmbitos domésticos, nos seus âmbitos internos, já não conseguem, de forma adequada, responder a essa necessidade de coordenação para tratar dos problemas que nós estamos enfrentando. O Brasil é o grande exemplo de um sistema federal que se propôs cooperativo lá na Constituição de 88 e que nunca se realizou na prática. E que nós estamos sentindo os efeitos disso de forma muito forte agora no enfrentamento da pandemia de Covid-19, na situação calamitosa em que nós estamos no Brasil, em que governos municipais, governos estaduais estão tentando responder e encontram resistência e dificuldades na sua relação com o governo federal. Então, isso não é algo que é só isolado do Brasil. Isso vem acontecendo em múltiplos estados e acontece de forma muito clara também nas relações multilaterais estabelecidas no âmbito, seja institucional, nas diversas organizações internacionais de cunho geral ou regional que nós temos, e, da mesma forma, em outras relações não institucionalizadas nos mais diversos fóruns, como é o caso justamente dos fóruns de concertação econômica, dos fóruns de concertação com relação às mudanças climáticas, entre outras questões. Então, nós estamos visualizando justamente que o grande desafio que as relações internacionais e o direito internacional têm a responder, talvez para o século XXI, seja este. Ou seja, como vamos coordenar ações para garantir a nossa subsistência e a possibilidade de termos um mundo melhor. Ou seja, já que a Agenda 2030 propõe justamente isso. Um mundo melhor em que ninguém seja deixado para trás. É muito bonito, muito utópico, mas sim, nós temos que talvez parar de pensar e construir utopias e pensar em como essas utopias podem ser, de fato, realizadas no cotidiano. E a coordenação, então, me parece a grande chave para que nós possamos, tanto a nível interno, doméstico, quanto em âmbito internacional, desmascararmos justamente que não há diferença entre nenhum desses âmbitos. E, por exemplo, a nossa situação aqui neste congresso nos mostra justamente isso. Nós estamos todos conectados nas nossas casas, pessoas do mundo inteiro. Hoje de manhã, por exemplo, assisti a palestra do professor Chaka lá na Índia, que ele estava lá na Índia falando conosco sobre justamente a convenção sobre a proteção da biodiversidade e a necessidade de que isso seja implementado em âmbito urbano, não só nas florestas, nos matos, enfim, e várias outras questões. Então, ali nós vemos justamente aqui, na nossa realidade cotidiana, vemos justamente a necessidade de que passemos a pensar de modo mais coordenado com os múltiplos atores que estão presentes nas relações internacionais e domésticas e que não há, de fato, diferenciação entre relações internacionais e domésticas. Estamos agora justamente num plano necessariamente global, em que tudo que acontece em qualquer lugar vai afetar a todos nós em algum momento e de algum modo. Então, como vamos promover melhores relações e um desenvolvimento sustentável? Me parece que a chave está aí, em pensar relações multilaterais que sejam, de fato, multinível, policêntricas, mas principalmente colaborativas e coordenadas. Então, este é o grande desafio, repensarmos as instituições que temos, tanto nesses planos domésticos como no plano global, para que, de fato, os múltiplos atores possam ter voz em todos estes âmbitos e possam agir de forma concertada em todos esses âmbitos, e não apenas em uma ou outra questão. Então, me parece que este é o nosso grande desafio.
Então, repensar o multilateralismo é repensar a própria conformação do Estado como um ator das relações internacionais e ver que o Estado, encapsulado no seu governo nacional, no seu governo central e na sua diplomacia tradicional, talvez não dê mais conta de nada do que precisamos para o século XXI e além. Então, precisamos colaborar enquanto indivíduos, enquanto organizações, enquanto associações, enquanto governos, de todas as formas, em todos os âmbitos. Então, me parece que esta é a grande questão a ser respondida pelas relações internacionais no século XXI. Acho que essas eram algumas das provocações, dos questionamentos que eu gostaria de trazer e debater com a nossa audiência, com os nossos colegas que estão assistindo. Obrigada. Professora Josélia, gostaria de parabenizar, então, pela sua fala e pela sua exposição, muito rica. Eu considero sempre que quando o expositor nos traz mais perguntas, ele traz toda a qualidade que a pesquisa resultou, porque geralmente os resultados são os questionamentos e a possibilidade de instigar o outro, né, no caso nós que te escutamos, a refletir e a pensar perspectivas diferentes de enfrentamento de problemas variados que estamos vivenciando. A ONU, em uma das suas respostas à questão da pandemia, ela justamente se vale aos ODS, né? Como se fosse um aviso. Eu avisei, né? É por ali o caminho. Essa é a perspectiva que se tem que se alinhar, né? E o Brasil, então, responde muito na contramão, né, através da exclusão de minorias, a manifestação do autoritarismo. Então, é muito difícil refletir e realizar perspectivas que inclua essas orientações. Então, a sua fala foi muito rica porque nos trouxe outras possibilidades, né? Nos tira um pouco de uma análise restrita a partir do Estado ou a partir daquilo que o Estado tem respondido às demandas atuais. E eu tenho uma inquietação que eu gostaria de saber a sua opinião, já que trabalha com pesquisas nesse contexto, que é a respeito desse afastamento da orientação das ODS no sistema brasileiro e essa resposta à contramão, se nós não estamos diante aqui no Brasil de uma ausência de um debate teórico aí no nível epistemológico mesmo de direitos humanos, assim, se não nos falta esse debate a partir da nossa realidade, a partir dos nossos problemas, para poder, então, responder ao multilateralismo nesse momento. Eu queria ouvir a tua opinião. Obrigada, Letícia. Exatamente, eu concordo. Me parece que existe assim, essa falta de um debate efetivo e claro, e ainda mais no contexto em que nós estamos vivendo no Brasil, de um governo que nega uma situação que é cientificamente comprovada, né? De um governo que, na sua política externa, se alinha só a um parceiro e ignora toda uma tradição justamente multilateralista que o Brasil vinha construindo e que se colocou, né, como um ator, né, e o próprio professor Celso Amorim, né, na sua fala e nas falas dele sempre ele menciona isso, né, que não é algo que foi dos governos de esquerda, né, promover o multilateralismo, promover a ascensão do Brasil na região sul-americana, não. O Brasil, desde que se estabeleceu como um país, como um ator das relações internacionais, sempre se colocou como parte do cenário multilateral, né? Como um ator multilateralista. Então, me parece que nos falta assim, esse debate justamente porque hoje né, nós estamos enfrentando um problema que falar sobre direitos humanos, falar sobre direitos humanos de segunda dimensão ou geração, enfim, como queiram
chamar é ser chamado de comunista ou de esquerda, porque o terraplanismo e a irracionalidade tomaram conta, infelizmente, das nossas instituições, né? Então, nós temos ainda um respiro democrático no Brasil, mas que está, parece, falindo, né? Então, me parece que nós não conseguimos estabelecer, e especialmente eu acho que nós devemos, no âmbito da academia, assumir a nossa responsabilidade também por esse processo, porque nós não estamos sendo eficazes no sentido de dialogar e atuar junto aos governos, seja em nível local, estadual, regional, nacional, ou mesmo com as instituições internacionais. Nós não estamos fazendo o nosso papel nesse sentido, né? Nós estamos falhando, né, enquanto acadêmicos, no sentido de que estamos discutindo só entre nós, mas não somos ouvidos, e aquilo que nós produzimos nas nossas pesquisas não está sendo, não está resultando em influenciar políticas públicas e governos e pessoas que têm poder decisório. Então, me parece que nós falhamos justamente nesse sentido, e que é necessário, sim, repensarmos também o nosso próprio papel enquanto acadêmicos para dialogarmos mais com aqueles que têm poder decisório e podermos influenciar e talvez questioná-los justamente pelas decisões que tomam, porque nós não estamos sendo eficazes nesse sentido. Então, me parece que o Brasil é um estudo de caso excelente agora durante a pandemia, mesmo antes, e talvez continuará depois, para mostrarmos justamente essa situação de falta de coordenação, de falta de diálogo, de falta de efetividade em todos os âmbitos. Então, o que eu venho propor para o repensar do multilateralismo, mas que se amplia para o repensar de todas as instituições, de como fazemos as coisas, de como vemos os nossos modos de viver, talvez seja justamente isso. Como vamos coordenar, colaborar e atuar juntos, porque o futuro nos mostra que só é possível se agirmos juntos, né? Não mais cada um isolado no seu âmbito, usurpando, né, todos os recursos naturais e acabando com todas as possibilidades de continuidade da vida na Terra e no universo, quem sabe. Então, me parece que esse é um questionamento, né, bastante pertinente, né, e eu concordo contigo nesse sentido. Muito obrigada. Joseli, nós temos muitos comentários elogiando a sua fala, falando que você é maravilhosa, que foi ótimo, que foi excelente. E eu queria agradecer, então, a sua companhia, os seus ensinamentos, a sua provocação, os seus questionamentos que nos atingem diretamente como pesquisador, né, a fim de repensar modelos de ensino e aprendizagem e refletir de como trabalhar nessas perspectivas no sentido de reconhecer os demais atores e sujeitos de direito internacional num plano, né, super importante que nós estamos vivenciando. Então, foi uma ótima experiência te ouvir. Eu queria agradecer as pessoas que aqui estão, todos falando que houve uma grande instigação à reflexão, e essa foi a proposta da doutora Gisele. E então, finalizar aqui a nossa exposição. Infelizmente, temos pouco tempo, a professora ainda poderia nos trazer várias outras perspectivas, né, com a sua riqueza de pesquisa. Mas, então, eu agradeço, Josélia, a sua presença e vamos, então, encerrando esse painel, que foi muito bom e muito proveitoso nessa tarde. Obrigada, agradeço todos os comentários, todos os presentes. Obrigada, Letícia, e obrigada mais uma vez à organização pelo convite. Uma boa tarde a todos e um bom evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.